E salve galera, começando mais um vídeo pro canal. Tamo aí com mais uma história de um jogador. Tamo aí com a história do Zlatan Ibrahimovic. Como vocês podem ver ali no cantinho da tela, tá com o vídeo do Frutininhas, galera. Eu vou deixar o nome do melhor pra vocês, as coisas que ele faz no canal dele, divulgando o canal dele. E também vai lá se inscrever no canal do Isaker Game, que eu sempre tô falando nos vídeos. Vamos aí, rolar o vídeo aí. O futebol precisa ser divertido, senão não vale a pena jogar. Zlatan Ibrahimovic. Genioso, forte, polêmico, ambicioso e, acima de tudo, um craque. Este é Zlatan Ibrahimovic, nascido na cidade de Malmo, Suécia, em 3 de outubro de 1981. Filho de 2 imigrantes, seu pai, Sefik Ibrahimovic, era da Bósnia e sua mãe, Jurka Gravic, da antiga Iugoslávia. Desde pequeno, Zlatan sempre foi um menino considerado rebelde, ainda mais depois do divórcio de seus pais. Quando os dois se separaram, ele foi morar com seu pai, mas vivia jogando bola na praça em frente à casa de sua mãe. Aos 6 anos, ganhou seu primeiro par de chuteiras e desde então ficou completamente obcecado por futebol. Seu amor por futebol era tanto que aos 10 anos, seu pai o matriculou em um time de futebol do seu bairro. Seu talento para o futebol era nítido e chamava muita atenção, até que em um treino foi observado pelo olheiro do Malmo, um dos principais times do país, e foi convidado para fazer parte do clube. Aos 13 anos, chegou ao principal clube de sua cidade. Como tinha um gênio muito forte, não era fácil lidar com o menino, e Ibra chegou a sair do Malmo e foi jogar no Balcã e trabalhar no porto da cidade para auxiliar nas finanças da família. Aos 15 anos, ele quase desistiu da carreira de jogador para trabalhar no porto. Porém, seu técnico do Malmo na época reapareceu e acabou convencendo a desistir da ideia de parar, dizendo que ele era um jogador que poderia ser um dos melhores da história da Suécia. Então ele voltou ao Malmo, com a promessa de voltar aos estudos e ter foco total no futebol. E realmente a tentativa deu certo, ao menos no futebol. Ibrahimovic despertava muito interesse do futebol internacional, mesmo sem sequer ainda ter subido aos profissionais. E o Malmo não negociava de jeito nenhum, já que Zlatan cabulava a escola, focando apenas no futebol. Os diretores do clube tiveram que ter muito jogo de cintura para conseguir lidar com o temperamento da futura estrela. Como era completamente focado no futebol, Zlatan estudava os jogadores, principalmente Ronaldo Fenômeno, de quem se diz fã número 1. Além dele, sempre foi muito fã de Van Basten e Gabriel Batistuta, com quem era constantemente comparado, principalmente com o craque holandês. Em sua biografia, Ibrahimovic falou sobre o fenômeno. Eu coloquei várias fotos do Ronaldo no meu quarto. Ele era o cara. Eu queria ser como ele. O cara que fazia diferença. Ronaldo era o meu herói. E eu estudei os movimentos dele. Queria fazer igual e pensava que conseguindo isso, eu seria um jogador incrível. Quando finalmente subiu ao time profissional do Malmo, Zlatan estava famoso no clube. Mas por outro motivo além do futebol. Ele faltou em mais de 350 horas na escola. Então, mesmo como profissional, os dirigentes do Malmo, inclusive o presidente do clube, aconselhavam o jogador, dizendo que ele não tinha ninguém que desse esse suporte a ele, que ele é praticamente sozinho no mundo. Jogadores mais experientes do clube também sentavam constantemente para aconselhá-lo, para ele melhorar seu foco na vida além do futebol, para que não se perdesse e acabasse desperdiçando todo o seu talento. À medida que isso acontecia, Zlatan subiu para o time profissional e durante um amistoso foi observado pelo técnico Arsene Wenger, do Arsenal. Chegou a posar com a camisa do clube, vestindo o número 9, mas quando soube que precisaria fazer testes para ser contratado em definitivo, prontamente recusou. Zlatan não faz testes. Sua personalidade forte impediu que ele fosse para o Arsenal, antes mesmo de estrear profissionalmente. Como ficou no Malmo, passou a primeira temporada inteira profissional como reserva e só estreou no último jogo da temporada. E logo no seu primeiro jogo, teve que lidar com o rebaixamento do clube. Com o time na segunda divisão, Ibrahimovic viu ali sua chance de se estabelecer como titular do time. À medida que jogava na segunda divisão, diversas ofertas chegavam ao clube querendo contratar o jogador, e o presidente sempre negava todas. Já que teve problemas com sua transação para o Arsenal, dizia que ele não estava pronto para ser vendido, pois não queria que ele fracassasse, por ainda não estar maduro o suficiente para sair do Malmo. E a temporada passou, e facilmente o Malmo voltou à primeira divisão do campeonato sueco para a temporada seguinte. Então, na janela de verão, o Ajax apareceu querendo contratar Ibrahimovic, e o Malmo acabou cedendo a vontade do jogador de se transferir para o clube que lançou o Marco Van Basten. O valor foi acertado em 9 milhões de euros.
o jogador sueco mais caro da história até aquele momento. Chegou ao Ajax já com a camisa 9, com status titular. Porém, seu começo na Holanda foi bem difícil. Não conseguia demonstrar em campo seu desempenho nos treinos. Aliado ao seu temperamento explosivo, fizeram com que Zlatan começasse a ter seu talento contestado. Foi para a reserva do Ajax e num jogo contra o Groningen, acabou dando uma cotovelada no pescoço do adversário e foi suspenso por 5 jogos pelo clube. Sua primeira temporada no Ajax foi um verdadeiro fiasco. Então, a imprensa da Suécia começou a chamar Zlatan de o jogador mais supervalorizado do mundo. E desde então, sua relação com a imprensa do país é péssima. Mesmo com a fase ruim, começaram a ter suas primeiras chances com a seleção sueca. Mesmo sendo reserva, foi convocado para a Copa do Mundo de 2002 e jogou apenas um jogo no Mundial. Pelo Ajax, começou a demonstrar seu verdadeiro talento. Parou de ser tão individualista, um dos principais problemas que enfrentava desde Malmo, e seu futebol começou a florescer, marcando diversos gols incríveis, conquistando títulos e prêmios individuais. Fez ótima Euro em 2004 e foi contratado pela Juventus, a pedido do técnico Fábio Capello, que um ano antes tinha tentado sua contratação quando ainda era da Roma, por 19 milhões de euros, após o próprio jogador pedir ao Ajax que o liberasse. Chegou à Juve para ficar na reserva de Del Piero e Trezeguet, mas como o centroavante francês se machucou, Zlatan aproveitou a chance e foi artilheiro do campeonato no título da Juve, e eleito o melhor jogador do campeonato. Prontamente ao fim da temporada, a Juve recusou uma oferta de 40 milhões de euros do Real Madrid por seu passe. Na temporada seguinte, por problemas com o técnico Capello, ficou mais na reserva do que no time titular, e viu a Juventus perder os 2 títulos que conquistou pelo escândalo do Calcio Caos, e ainda foi rebaixada. Com a relação com o técnico desgastada, Zlatan pediu para ser negociado, e quase parou no Milan. Mas no último momento, a Inter atravessou a negociação e contratou o jogador por 25 milhões de euros. Causou revolta na torcida da Juve por se transferir justamente para o clube que herdou os 2 títulos caçados da Juventus. Na Inter, teve sua primeira temporada com dificuldades, mas ao lado de Adriano Imperador, formou um ataque infernal e liderou a equipe nos títulos seguintes. Eis que em 2009, o Barcelona fez uma oferta de 69 milhões de euros por seu passe e o contratou. Ibrahimovic jogaria ao lado de Messi, Xavi e Iniesta no Barça e chegou com status de ídolo no clube. Mas apesar de marcar 25 gols na temporada, teve diversos problemas com o técnico Guardiola durante sua temporada no Barcelona. Eu marquei muitos gols em meus primeiros 6 meses e venci 2 Supercopas. Os primeiros 6 meses foram perfeitos. Grande temporada e liderou o Milan com 6 meses e venci 2 Supercopas. Os primeiros 6 meses foram perfeitos. Depois disso, nós mudamos o sistema e as táticas. E isso não foi tão bom para mim. Então, o clube me disse para conversar com o Guardiola. E eu disse para ele que ele tinha sacrificado todos os outros jogadores pelo Messi. Ele disse que me entendia. Depois, ele me colocou no banco no jogo seguinte. E no outro jogo. E no outro. E eu pensei, ele resolveu o problema muito... Mas comigo nem sequer olhou para mim. Guardiola foi o técnico mais imaturo com quem já trabalhei. Devido ao enorme número de problemas entre Guardiola e Ibrahimovic, o Barcelona aceitou emprestar o jogador ao Milan, com um valor de passe fixado em 24 milhões de euros. De volta a Milão, fez grande temporada e liderou o Milan à conquista do Scudetto. Então, o Milan comprou o Ibra em definitivo e em sua segunda temporada pelo clube marcou 35 PSG se trocassem a Torre Eiffel. E então, em 2012, o PSG acertou a compra de Ibrahimovic pelo valor do que respondeu. Eu não conheço a maioria dos jogadores do campeonato francês, mas tenho certeza que todos eles me conhecem. No PSG foi o principal jogador do clube no período que lá esteve, se tornando o maior artilheiro da história do clube. Ainda em sua primeira temporada, irritado com as cobranças da torcida do clube, mesmo após marcar 18 gols em 16 partidas, disse: "Não entendo a torcida do PSG ser tão exigente. Antes de eu chegar, eles não ganhavam nada." Mesmo com a relação até certo ponto conturbada, começou a conquistar títulos com o clube francês, mas não conseguia levar seu país de volta a uma Copa do Mundo, ficando de fora em 2010 e novamente em 2014. Após a eliminação da Suécia na repescagem para a Copa, perdendo a vaga para Portugal, Ibra disse: "Uma Copa do Mundo sem Zlatan não merece ser vista." Em Paris, continuava seu legado, terminando sua passagem pelo Paris Saint-Germain com 156 gols. Com o contrato perto do fim, o PSG queria a renovação do seu astro, que deixou seu futuro em aberto. Em uma entrevista, disse que ficaria no PSG se trocassem a Torre Eiffel por uma estátua dele, mas acabou decidindo sair do clube. "Cheguei como rei ao PSG, sai como uma lenda." Na Euro 2016, liderou mais uma vez sua seleção num torneio internacional, onde a Suécia foi eliminada pela Bélgica. Após o campeonato, anunciou sua despedida da seleção,
sendo o maior artilheiro da história de seu país, com 62 gols marcados. No começo da janela de verão de 2016, foi anunciado um acerto entre Ibrahimovic e o Manchester United. Aos 35 anos, realizava seu desejo de defender um clube da Premier League. Eric Cantona, um dos maiores ídolos do Manchester United, deu boas-vindas a Ibrahimovic, mas ao seu estilo. Ibrahimovic, seja bem-vindo ao Manchester United, mas só há um rei em Manchester. Ao saber, Ibra também respondeu na mesma moeda. Eu nunca serei machucado e após o clube anunciar que não renovaria seu contrato ao final da temporada. Mesmo assim, após algum tempo, o Manchester United acabou renovando seu contrato e lhe dando a camisa 10, que era de Wayne Rooney. Passou 7 meses parado por uma grave lesão nos ligamentos do joelho e no fim de 2017 voltou a jogar pelo United. Mas, em março de 2018, Ibrahimovic e o Manchester anunciaram a rescisão do contrato e um dia depois, o jogador foi anunciado pelo Los Angeles. Nos Estados Unidos, estreou já marcando um golaço, logo no clássico da cidade. Também chegou ao gol de número 500 na carreira, com outro golaço, ao estilo Zlatan. Devido à sua grande fase no futebol norte-americano, teve seu nome novamente ventilado no futebol europeu. Real Madrid e Milan estão tentando sua contratação. Ambos o querem como referência. De fato, Zlatan Ibrahimovic não aceitaria outra coisa. Frases fortes e um egocentrismo que conquistou amantes do futebol no mundo todo, ele é um verdadeiro craque. Um jogador que atrai multidões e cativa o público somente por seu nome. Conquistou títulos por todos os clubes que defendeu, mas não conquistou a Champions League e ficou devendo em Copa do Mundo. Mas com certeza é um jogador que deixou sua marca na história do futebol. Questionado sobre qual seria o seu estilo de jogo, Ibrahimovic é sucinto. Eu jogo no estilo Zlatan.